Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado, Renata. Obrigado a todos que nos acompanham. E para dar início à nossa reflexão do dia de hoje, eu convido para as suas considerações iniciais o companheiro Ricardo Martner, que é chileno e hoje é membro do ICRICT, Comissão Internacional para a Reforma da Tributação das Corporações a nível global, grupo econômico em que, entre outros atores, participam economistas como Joseph Stiglitz, Tomás Piketty, e o nosso companheiro Ricardo Martner, que é chileno e está vivendo em seu país também uma grande ebulição social com relação à desigualdade, à tributação. Agradeço muito sua presença, companheiro. A palavra é sua. Agora está melhor? Bom dia a todos. Eu vou falar em espanhol, devagar, para que me entendam. Muito obrigado. E passei já bastante tempo no Brasil. Eu vou falar como corresponde. Assim, como eu não falo português tão bem, vou agora falar em espanhol e vocês vão me entender pela tradução. Como membro do LIC, que é uma organização, Comissão Internacional para a Reforma da Tributação das Grandes Empresas, que começou em 2017 para monitorar os casos ligados à tributação internacional e agora falta a aprovação pelos signatários de uma agenda de diversas mudanças na tributação internacional, que foi apresentado como um desafio histórico, um tratado histórico, porque nós temos então a tributação, que até então era um tema dos próprios países, e a própria economia nesse sentido. Agora, há um grande avanço, um avanço que realmente é limitado ainda, no sentido que só uma parte menor do que podemos chamar de agenda progressista, com a agenda de impostos progressivos, é um termo que está sendo visto, como já mencionaram, em muitas partes do mundo, e aqui no Chile também está presente. Um diagnóstico bastante claro, muito ouvido. Nos últimos dias, vários colegas já falaram aqui, comentaram a enorme distância, lacuna que existe entre a arrecadação de tributos na América Latina, comparado com o que se deveria comparar com os países mais ricos e já desenvolvidos, o Brasil em particular, Argentina e Uruguai, aqui no nosso lado. Essa exceção não implica que também hajam problemas, porque nos sistemas tributários, e sobretudo em matéria de progressividade, temos problemas. Em alguns países, ou a maioria dos países, nós temos problemas de níveis de arrecadação, e em quase todos, na América Latina, nós temos problemas com a composição. O que importa é isso? Estamos em um mundo onde a capacidade de crescimento da renda sobre o capital é muito maior que o crescimento da economia poderia suportar ou avaliar, daqueles que correspondem à parte das entradas nacionais e que são os trabalhadores. Quero dizer é que a renda de capital cresce muito mais que a renda do trabalhador. E isso é algo que está ilustrado em vários trabalhos especializados, como elefantes que retiram aquela parte do ingresso das entradas. Então, os elefantes que são os maiores tomam a parte maior. É figurativo. Na pandemia, acelerou, sem dúvida, esse processo e com dados recentes nós vemos isso. E aí está essa curva dos elefantes, esse manifesto global, país por país. Isso se implica um lado crescente de desigualdade. E é isso que nós temos, claro. E o diagnóstico também evidente de que as
entradas quanto ao capital, as rendas de capital são muito maiores do que aquelas que advêm do trabalho. E esse tributo é muito maior no de trabalho do que no de capital. Quer dizer, é um modelo econômico que claramente está tendendo a exacerbar as identidades. E isso é muito poderoso do ponto de vista da capacidade que temos de criar uma agenda progressiva, que é o tema, porque nós temos, então, imperfeições do modelo atual. Isso tem a ver com política econômica ou com ideologia, no sentido que muitos acreditam que o caso que você tem um tributo baixo, uma alíquota baixa, vai gerar uma capacidade de investimento mais alta. Você acha que investir é incentivado por isso? Isso tem que se ver. Existem, eu diria, muitos exemplos que talvez ilustrassem quanto à Irlanda, com seu imposto baixo, as empresas atraem muitas companhias para esses países, principalmente vindo dos Estados Unidos, que geraram um crescimento em mais de 20% do PIB ali na Irlanda, através dessa política. E, por outro lado, quantos países da América Latina, especialmente, têm impostos com incentivos tributários muito poderosos e a inversão, evidentemente, entre Irlanda e outros países, existe muita diferença do ponto de vista da instituição, do capital humano, do desenvolvimento. Então, não quer dizer que porque deu certo na Irlanda vai dar certo em outro país do mesmo jeito. Assim que o feito de manter um modelo de incentivo tributário não garante a capacidade de crescimento. E o que conclui o Banco Mundial em muitos de seus estudos nessa medida é que, em geral, tomando em conta o que se opina, como disse, recopila, o tema tributário está no 18º lugar nas preferências dos investidores. Assim, há uma grande discussão importante para que entendamos entre nós mesmos que, para gerar algum consenso no sentido de tributação, não é só pelo ponto de desenvolvimento. Daí nós vamos ver a possibilidade de gerar ações para reduzir essa trompa de elefante que eu mencionei antes e produzir uma agenda que será grande, com um teor progressivo, mais bem dito. E, como havia dito antes, nós estamos imersos em um processo de reflexão, de debate, de discussão sobre a nova Constituição, e nós temos muitas ideias e colocações para conduzir esse processo de reforma constitucional, onde o tema tributário é um centro. É o exemplo de justiça tributária. Nós estamos agora fazendo uma tentativa de fazer com que esse sistema... por essa manhã, nós tivemos uma boa conversa com o Tomás, que eu tive a oportunidade de conversar com os constituintes, então nós vemos a possibilidade de gerar uma capacidade de induzir, mediante normas constitucionais, uma agenda progressiva. E também isso se passa e combina, paralelamente, com uma campanha com o tema tributário tremendamente debatido. Nós temos uma alíquota tributária em torno de 20% e, digamos, a nossa brecha chegar a 33% é enorme. E há muitos que digam que em 4 anos ou 8 anos vamos reduzir essa brecha, essa lacuna, de maneira a ter um grau de comparação mais ou menos parecido ao resto dos países. E alguns na América Latina e outros pontos. Primeiramente, nós temos que reduzir a evasão fiscal.
É um artigo que lastimamos, nós tínhamos 5,5% do PIB nos últimos 4, 5 anos, a evasão fiscal é gigantesco. E assim, algo como 4,5% do PIB tem a ver com impostos sobre a renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. 4,5%. E se você tem os mais pobres, que estão pagando mais e não os que são donos do capital. Falando de uma maneira bem direta, isso está claro. A maneira com que nós vemos a evasão fiscal são parte da paisagem quase natural, no nosso caso, nos últimos anos. Assim, é um ponto visto fundamentalmente para firmar uma capacidade de reduzir essa evasão fiscal. E tem a ver também com controle internacional, por certo, intercâmbio de informação. Nós temos que estar sempre observando isso, é um tema bastante fundamental, e, sobretudo, sobre a capacidade de nós temos fiscalização quanto ao aspecto tributário, o imposto interno do Chile. Nós temos que ver claramente uma dependência do governo e não se pode imaginar que um serviço desse tipo tendo ou iniciando guerrilhas contra o presidente da República. Então, eles andam para e passo ali, o serviço contra essa parte tributária e o serviço governamental. Então, é um tema para se discutir ainda, mas o que nós temos, então, situações bem permeáveis aqui relativamente às influências políticas. Creio que esse tema é fundamental. Nós temos que avançar também na questão das exceções. Há exceções, em especial à renda de capital, lucro de capital. São modelos que nós temos que observar, onde os ganhos com capital não pagam imposto. E sabemos que aí deveríamos mudar isso. Como ver isso? Foi um caudal de dinheiro que estava sendo desviado, digamos, não é desviado, era com outro tratamento. Assim, segundo o tema do ceticismo, uma explicação dos recursos naturais não renováveis. O extrativismo, desculpe. Sabemos que há regra em certos pontos e sabemos que há um boom, no caso nosso, do cobre, do petróleo, de minerais, que estão pagando muito pouco por essa. Então, é a situação do extrativismo. Está se pagando pouco por essas regalias. Então, esses são termos de regalias ou vantagens que são parecidos a um imposto progressivo. Digamos, você tem mais alto preço, mais alto teria que ser o tributo, não? Assim, cabe especial a 6 milhões de dólares. Para o Brasil pode não parecer 6 milhões de dólares, mas para nós seria um pouquinho menos de 3 pontos do PIB. Nesse sentido, também há uma série de iniciativas para fazer com que isso mude na legislação. Está em discussão no parlamento para elevar esses impostos que são de ganho muito rápido e que permitem uma tributação em rendimento muito alto para fins de ministrar e ajudar as condições sociais. E agora, por último, mais importante também, o tema do esforço sobre as fortunas. Nesse caso, estaremos falando dos muito ricos. E seriam 2 milhões de dólares. Se fala, essas pessoas tiram ou transladam para outros lugares essas moedas. E então, na América Latina, nós temos isso e há uma capacidade de arrecadação e fortalecimento na fiscalização mediante esse tipo de imposto. Nós queremos saber se as entradas das pessoas que têm maior renda, o fluxo do mesmo, o fluxo do patrimônio, porque quanto dinheiro já está fora do país e que são parte do patrimônio de cidadão que, de uma maneira,
tem que pelo menos declarar esse imposto, essa riqueza, e tem que ver a quanto corresponde em imposto, como qualquer democracia. Mas o que se sabe, todos têm que saber, nós queremos que a economia saiba quanto nós temos de patrimônio e quanto está no exterior pelos super ricos. Então, você tem que ver também que há como a relação com o segredo bancário em poucos países. O Chile ele está protegido pela Constituição. Há uma legislação, há uma suspeita ou uma acusação para fazer a fiscalização. O Serviço de Imposto de Renda ainda não tem direito de apresentar o imposto de renda das pessoas. Isso é uma outra discussão da nova Constituição, e se vai levantar esse tema quanto ao segredo bancário, ao menos para propósitos tributários importantes. E assim, o que significa uma agenda de progressividade, de justiça fiscal e tributária, que passa, eu diria, um mandato constitucional que parecido bastante com, digamos, a justiça fiscal, a necessidade de análise que as diversas organizações sociais, de cidadão e acadêmicas discutiriam essa matéria, porque por aí haveria, então, um freio, e nós não sabemos quanto progresso existe, as próprias estimativas que nós temos quanto à evasão fiscal, por exemplo, são pessoas que são alheias da administração, e os mandatos têm que ser obrigar o governo a entregar informações e as suas próprias estimativas sobre esses temas, porque, na verdade, a administração que temos sobre essa matéria foi opaca, e pelo menos é o que eu posso dizer. Então, o mandato tem a ver com transparência, mas também com as obrigações de fazer estudos acadêmicos que correspondam, para ver como seguimos nisso, como seguimos com honestidade e arrecadação de impostos aos que mais têm, e aí, no caso, as maiores riquezas ou fortunas, e uma situação, seria uma campanha política, parece, mas se a Constituição, constitucionalmente permitiríamos, então, criar esse tema de maneira bastante inovadora. E mencionei que o que eu disse, o Tomás Piketty, por essa manhã, conversando com os constituintes, ele disse que um dos temas chaves eram introduzir a noção de progressividade na nova Constituição. Digamos, a Constituição que está em revisão está sendo vista também em nível internacional, e por que não ser inovador nisto? É um trabalho que estamos procurando fazer em 2 meses para responder também esse crescimento e essa pressão, digamos, rebelião, se quiserem chamar, por parte das ruas, pedindo isso, nessa participação bem estreita que temos nos últimos anos. Muito obrigado pela atenção, e estou aqui para as suas perguntas e comentários. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo Martner. Muitas gracias por sua participação, Ricardo. Agora, queria só fazer alguns comentários da apresentação antes de passar para o nosso comentarista. Eu acho muito interessante quando os aspectos que o Ricardo coloca, como nos colocam na América Latina em contextos muito similares em relação à tributação. Então, embora as alíquotas, os números possam mudar de 1%, 2% do PIB, mas o cenário geral da desigualdade crescente no contexto da pandemia, dos benefícios fiscais intensos e sem nenhum interesse de ser revisado, da evasão fiscal, que, segundo o Ricardo, no Chile, consome entre 5% e 7% do PIB, a necessidade de fortalecer a administração tributária. Eu acho que a própria proposta do governo John Biden nos Estados Unidos aponta para a necessidade de aumentar e fortalecer a administração tributária. O Ricardo coloca como a administração tributária em muitos países é muito permeável politicamente, como ele coloca no caso do Chile. No caso colombiano,
conversando com um companheiro da administração tributária colombiana ontem, saiu nos Pandora Papers, na Colômbia, o diretor dos impostos da Colômbia estava envolvido com contas em paraíso fiscal, de modo análogo do Paulo Guedes aqui no Brasil. E, então, acho esses pontos muito interessantes e que, de certa forma, se repetem muito ao longo da região. E, por último, eu queria só mencionar um aspecto que ele falou, que o Tomás Piketty está conversando com as filiadas no Chile. O Chile, como vocês sabem, está passando por esse processo da nova Constituinte, e nesse processo os sindicatos, especialmente os sindicatos de impostos internos do Chile, que são os sindicatos de administração tributária chilena, estão na linha de frente para propor o conceito da progressividade na tributação na nova Constituição do Chile. Eles têm uma atuação muito política, assim como a Anfip, assim como a FENAFISCO, assim como o Sinafresp, e agora, nesse contexto da Constituição chilena, eles convidaram o Tomás Piketty, que aceitou elaborar, ajudá-los a elaborar o que seria o projeto da tributação progressiva no Chile com a nova Constituição. Então, acho que é um exemplo muito interessante de como esses contatos internacionais, como o Ricardo, como o Piketty, se relacionam com a conjuntura política na América Latina, no caso do Chile, mas também deve ser no caso do Brasil, e como os sindicatos da administração tributária no Chile estão na linha de frente, estão liderando o debate e têm essa confiança e essa capacidade técnica de convidar grandes especialistas como o Piketty, que ajudam nas propostas, ajudam a dar visibilidade, ajudam na argumentação. Então, me pareceu muito interessante. Agora, para me ajudar a conduzir esse painel e fazer as suas considerações sobre o tema e sobre tudo que foi falado até o momento, eu convido, na qualidade de debatedor, o colunista do UOL, José Paulo Kupfer. José Paulo Kupfer, te agradeço muito pela presença e agradeço muito também pelos seus textos. Sou um grande consumidor das suas colunas e quem dera tivéssemos mais jornalistas atinados economicamente que nem você. Agora a palavra é sua, de 10 a 15 minutos, à vontade. Muito obrigado, companheiro. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. É sempre um pouquinho difícil para um jornalista trocar de lado, de certa maneira, embora eu vá manter mais ou menos o jeito, a maneira como a gente funciona. Eu vou mais trazer questões, trazer perguntas do que fazer muitas informações. De toda maneira, vou tentar contribuir com esse debate a partir de uma experiência longa de acompanhamento da discussão e da evolução das questões tributárias, das questões fiscais, especialmente no Brasil. Mas eu imagino que, com as suas peculiaridades e tudo mais, as diferenças em relação ao resto da América Latina, especialmente da América do Sul, não devam ser muito diferentes. Talvez um pouco de grau, uma alíquota mais aqui, outra ali, mas a questão é que o problema é o mesmo. Eu sempre pensei que os sistemas tributários, eles são uma espécie de impressão digital das sociedades que os produzem. É interessante a gente notar como que os sistemas tributários, né, o conjunto de regras, o que é taxado, o tamanho dessa taxação, a maneira como a taxação funciona, exprime, né, revela a própria dinâmica, a própria composição de forças dessa sociedade. Não poderia ser muito diferente, porque o sistema tributário é uma construção política, né, que, por isso, depende da correlação de forças existente no momento em que o sistema é produzido, as suas
modificações, as suas alterações, a sua dinâmica também depende da correlação de forças a cada momento. Então, de fato, quando você olha para um sistema tributário, você está vendo como é que aquela sociedade está organizada, como é que ela está composta e como é que os diversos atores dessa sociedade estão interagindo, né? Então, se você pegar o sistema tributário brasileiro, né, ele é um sistema regressivo, que de menos jamais. É bastante pouco estimulador da melhor dinâmica econômica, né? Ele taxa mais nas linhas mais avançadas da produção, ele taxa mais já o produto acabado do que as matérias-primas, né? Então, ele não está estimulando, né, o desenvolvimento e tudo mais. É altamente complicado, ele funciona em camadas, as leis vão sendo feitas, a pressão social, a composição de forças vai se movendo e as leis tributárias vão sendo feitas, mas as que vigoravam antes nem sempre são eliminadas ou são completamente absorvidas pelos novos procedimentos. Enfim, fica alguma coisa complicada de ser entendida, de ser interpretada, né, levando a grandes incertezas, né, para quem decide se vai investir, se não vai investir, e para todo mundo, e levando também a uma judicialização muito grande. As coisas vão parar sempre na justiça, e aí a justiça assoberbada demora em resolver essas questões, e, enfim, a máquina vai emperrando e, finalmente, vai produzindo spin-offs, vai produzindo consequências, desdobramentos, em geral, negativos. Foi falado aqui já um pouco, e no próprio seminário, de evasão fiscal, né? E é uma coisa que é um tema que está atual, também por conta dos Pandora's Papers, antes dos Panama Papers, agora dos Pandora's Papers, que revelou uma quantidade enorme de importantes atores na sociedade, né? Altos funcionários, além de pessoas ricas, milionários, banqueiros e tudo mais, mas altos funcionários com contas, com empresas com contas em paraísos fiscais. No caso brasileiro, eu acho até que esse número é um pouco subestimado. Há uma estimativa daquela ONG, aquela organização Tax Justice Network, que fala que são 15 bilhões de dólares por ano que são evadidos do Brasil. Isso é mais ou menos 3,5%, 4% do PIB brasileiro. Acho que é um número baixo, deve ser mais do que isso. Mas, diferentemente de muita gente, eu não acredito que o que mova as pessoas que têm patrimônios a tirá-las do seu país, inclusive ministros, funcionários da área do fisco e tudo mais,
não é tanto a taxação local, mas muito mais o temor, o medo de que esses recursos, uma sociedade não assim, regime não tão consolidados, né? Infelizmente, esse temor de que esses patrimônios venham a ser confiscados ou algo desse jeito. Porque, de certa maneira, embora nos paraísos fiscais a taxação seja mínima quando não existe, e o importante ali é o diferimento tributário, ou seja, você só vai ser taxado se realizar aquele dinheiro que está lá investido, e especialmente se você trouxê-lo, se você trouxer de volta para o seu país, repatriá-lo. Enquanto ele estiver lá fora, naquele porto seguro lá, naquele refúgio, ele não está sofrendo praticamente nada e está em segurança. Acho que é uma questão maior de segurança, de não confiança nas instituições políticas dos seus países que levam a essa evasão. Bom, mas voltando aqui para a questão da regressividade tributária, então, isso é uma coisa que se constata, isso tem a ver, como eu acho, como eu estou falando, da correlação de forças políticas que se compõem nesse país. Nós estamos vendo o Congresso da Câmara dos Deputados e do Senado, que foi eleito na esteira da onda Bolsonaro, na esteira da ultradireita. Esse Congresso rivaliza com o Executivo, com o próprio governo. Nós temos, na minha opinião, hoje, o pior governo e o pior Congresso em muito tempo, e como esse Congresso funciona é exatamente produzindo mais desigualdades e mais complicações e mais burocracias e mais dificuldades, né? Inclusive na área fiscal. A proteção de grupos de interesse, de grupos de poder, e os resultados são leis, são ordenamentos regressivos. Então, é o que, por exemplo, aconteceu na discussão da reforma do imposto de renda aqui no Brasil. Agora saiu um monstrengo na Câmara dos Deputados que acabou sendo, de certa maneira, barrada pelo Senado, que é uma casa legislativa um pouco mais voltada para os estados, enfim, ele tem uma outra composição, está barrado lá, e o negócio está parado, não se sabe. Essa correlação de força para, então, mais progressivo, né? Existem outros problemas que eu penso neles toda vez que me deparo com a questão tributária e que falo ou escrevo sobre ela, que é o seguinte: no caso brasileiro, presumo que seja assim nos outros países da região, do sistema tributário é, em boa parte, causada pela taxação excessiva.
Senhor Kupfer, nós gostaríamos de pedir, a gente está tendo algumas interrupções do seu áudio. O senhor está usando o microfone do computador? Eu estou usando ele, sim. Diretamente do computador. Talvez algo, sem querer, esteja encostando no microfone e ele é cortado para a gente. Isso, pode se afastar só um pouquinho, talvez acho que restabeleça. Desculpa a interrupção, pode continuar. Melhor agora? Está melhor agora? Sim, sim, pode continuar. Então eu vou encostar menos no computador. Então, eu dizia que além das questões de correlação de forças, há questões também da vida prática, né, do cotidiano e do que significa você arrecadar e usar esses recursos, enfim, para o funcionamento da sociedade. Então, no caso brasileiro, eu acho que é parecido em outros lugares, há uma excessiva taxação de bens e serviços, taxação do consumo, em detrimento da taxação da renda e, especialmente, do patrimônio, né? O Brasil, um estudo já mais antigo, com dados de 2017, 2018, mostra que, em comparação com os países da OCDE, o Brasil é o terceiro ou quarto que mais taxa bens e serviços. E está no último quartil dos que taxam rendas e mais ainda, mais abaixo, dos que taxam patrimônio. Bom, isso é fruto dessa correlação de forças que faz com que o equivalente à metade da renda dos que ganham menos, ganham até 2 salários mínimos, seja recolhido em tributos. E que apenas um quarto, 25%, um pouco mais do equivalente da renda dos que ganham acima de 30 salários mínimos, ou seja, os estados mais altos da pirâmide de renda, sejam taxados em apenas 25% do total de sua renda, numa curva absolutamente invertida de como deveria ser num sistema tributário funcional, que funcione. Mas a gente tem que pensar o seguinte: um estado pobre, por exemplo, do Nordeste brasileiro, o principal imposto sobre bens e serviços é um imposto estadual. No Brasil, é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, conhecidíssimo ICMS, e que é o principal imposto estadual com o qual o Estado cobre as suas despesas grandes com educação, saúde e segurança e mais outras tantas, com funcionalismo e tudo mais, basicamente em cima do ICMS, do Imposto de Circulação de Mercadorias, do Imposto de Bens e Serviços. Bom, vamos pensar num estado pobre. Você vai taxar a renda nesse estado pobre, mas a renda é muito baixa, porque é um país com uma concentração de renda absurda. O Brasil é um caso clássico no mundo e concentração de renda. Aqui, o 1% mais rico detém 50% da riqueza, a renda mensal do 1% que ganha mais é 30 vezes a da metade que ganha menos. Enfim, todo mundo sabe, acho que o mundo inteiro sabe, e todo mundo aqui
na região sabe que a concentração de renda, que a desigualdade no Brasil é absolutamente escandalosa. E então, como é que você vai, no estado de Pernambuco, por exemplo, no Nordeste, querer que o Estado obtenha receitas se não seja tributando bens e serviços? Porque ele tributa o que as pessoas comem, o que as pessoas vestem, o que as pessoas consomem. E aí não tem jeito, o consumo se dá, não importa se a pessoa tem renda ou não tem renda. Então, essa é uma das dificuldades. Nesse ponto, não sei se hoje eu já não tenho mais essa informação, mas alguns anos atrás, eu garanto, eu tinha essa informação, alimento humano, a cesta básica, os produtos da cesta básica eram taxados, depois houve isenções, houve mas enfim, eram taxados, na média, eram taxados em 18%. No ICMS médio, cada estado tem a sua legislação, é um imposto estadual. Nesse aspecto, a Federação Brasileira funciona, cada estado tem a sua legislação, são 27 legislações, isso também complica um pouco, mas, enfim, na média, eu estou dando um exemplo, que acho que hoje já não é mais assim, eu estou desatualizado quanto a isso, mas é um exemplo. Na média, nesse tempo, alimentos eram taxados em 18% nesse tributo de circulação de mercadoria. Comida para gato, para cachorro, pets, era taxado em 7%. É uma excrescência. Aí sim nós estamos falando de coisas sem muito sentido. A explicação para isso é muito fácil, embora muito estranha, mas é o lobby do pessoal que fabrica e vende alimentos para pets, para bichos de estimação, funcionando. Então, é uma dificuldade. Vamos encerrando, companheiro. Uma dificuldade, e eu estou já terminando, sim. E tem uma razão para isso, que eu acho que é a conclusão que eu tenho visto que percorreu todo o evento. É o seguinte: a desigualdade produz sistemas tributários iníquos, regressivos. A desigualdade muito grande produz sistemas tributários muito iníquos e muito regressivos. A solução é reduzir, mitigar, trabalhar essa desigualdade. Agora, acho que aí nós teremos que passar a palavra para os políticos e para os eleitores, para que eles, então, possam vir com a solução para esse problema. Era isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, José Kupfer. Muito interessante os pontos que você coloca. Eu concordo muito com a sua análise. Em relação à correlação de forças, eu vejo também que, embora tenhamos um governo e um parlamento, o pior da história provavelmente, mas talvez eu seja otimista demais, mas eu vejo que essa pauta da tributação progressiva vem ganhando espaço. Eventos como esse, eventos como o novo plano de taxação do Biden, a proposta, o lançamento da reforma tributária solidária no Brasil, eu sinto que aos poucos estamos ganhando terreno contra esse conceito da austeridade e da regressividade. E um último ponto que eu queria comentar é que desse estudo do Tax Justice Network, que você comentou, dos 15 bilhões de dólares, eu estive envolvido nele e, de fato, está certo, é uma estimativa tímida,
mas o que é interessante desse estudo é que, como a gente sabe, os paraísos fiscais são completamente obscuros, completamente opacos em relação à transparência, e esse estudo é inédito porque, pela primeira vez, esses 15 bilhões foram, de fato, vistos, encontrados. Então, são 15 bilhões que foram detectados e lastreados. Então, o que a gente vê hoje com esses 15 bilhões é somente a ponta do iceberg, mas é a primeira vez que a gente consegue ver a ponta do iceberg e não ficar 100% no escuro. Então, a ideia é que, com o passar dos anos, através de leis aprovadas que aumentem a transparência, a gente consiga ter mais acesso. Mas, então, o que a gente pode dizer é que 15 bilhões, com certeza, estão fora do Brasil, e que essa é só a ponta de um iceberg que é muito difícil de estimar o tamanho dele inteiro, mas que, por exemplo, o Simprofaz estima que está entre 400 e 500 bilhões de reais, e tem algumas estimativas que são bem maiores e que, com certeza, esse valor é muito maior que 15 bilhões de dólares. Então, antes de passar para o Ricardo comentar os pontos levantados pelo Kupfer, a gente tem perguntas do público aqui, é isso? Primeira pergunta. Alô, boa tarde. Meu nome é Eduardo Fagnani, eu sou professor da Unicamp. É um prazer muito grande assistir essa mesa. Destacar que o Kupfer é um dos maiores jornalistas econômicos do país. Eu acompanho o trabalho dele desde os anos 80, talvez um pouco antes, na Gazeta Mercantil ainda, né? E também a presença do Ricardo. O Ricardo é uma referência para mim, é uma referência de estudos sobre tributação na América Latina, né? O Ricardo teve mais de 35 anos trabalhando nas Nações Unidas, a maior parte do tempo na CEPAL, coordenando a área de tributação. Então, eu queria perguntar para o Ricardo, fazer algumas perguntas para ele, perguntas bem curtinhas, Ricardo. Você trabalhou tantos anos na CEPAL, né, cuja preocupação é o desenvolvimento da América Latina. Então, eu queria te perguntar o seguinte: é possível desenvolvimento numa região onde a carga tributária gira em torno de 20%, né? A metade da média dos países desenvolvidos? Segundo, é possível desenvolvimento na América Latina quando a gente vê que mais de 50% dos impostos na América Latina, na média, incidem sobre o consumo e, portanto, captura uma parcela maior da renda das pessoas pobres. É possível um desenvolvimento na América Latina quando nós vemos que a tributação sobre a renda, né, se eu não me engano, é em torno de 17%, 18%, né, e a tributação sobre o patrimônio é praticamente inexistente, né. Eu estou falando de um continente que você conhece muito melhor do que eu, que é o continente mais desigual do planeta, né? Então, são essas as questões que eu queria que você desenvolvesse. E aqui eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal. Assim, você está há tantos anos fazendo propostas de tributação progressiva, né? Quantas propostas você já fez, né? Quantas propostas foram viabilizadas? Isso não te dá um pouco de uma certa frustração, né? O que te mantém na luta ainda? Por que a gente não consegue mudar a tributação na América Latina, né? Você que está tantos anos à frente de um processo de mudança, né? É a correlação de forças, é a nossa tradição hispânica e portuguesa, é o nosso passado colonial, é a questão do nosso passado escravagista. Essas nossas elites não são muito atrasadas.
O exemplo do Chile, que nos traz muita esperança, né? É preciso lembrar que o Chile está fazendo um processo hoje. Né? Hoje ele está revendo as leis da ditadura militar da década de 70. Né? Foram quantas décadas até que a sociedade se mobilizasse para fazer uma nova Constituição e escrever um novo capítulo na sua Constituição, na perspectiva da cidadania e da desigualdade. Né? Nós vamos ter que esperar esse processo acontecer em outros países. Eram essas as questões, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença e é uma honra contar com você nesse fórum. Está com você. Pode responder as considerações do Kupfer e as ótimas perguntas do professor Eduardo Fagnani. Ok, muito obrigado por as suas palavras tão gentis. O comentário que eu faria, bem, indica um diagnóstico muito parecido, as dificuldades e as complexidades que estão além que o sistema tributário brasileiro, que eu conheço bem, e, digamos, nós tivemos uma reforma tributária provavelmente no Brasil, eu vivi, não? E não se perde a esperança, não? E agora, quanto à sua pergunta pessoal sobre a CEPAL e o que se vê aqui, eu gostaria de recordar algumas coisas que me parecem interessantes. Em primeiro lugar, a CEPAL, nos anos 50 e 60, teve uma lógica que era industrialização e renascimento de pequenas indústrias, e gerando uma dinâmica de capacidade de inovação e tecnologia que permitiram as importações e exportações. E nós tivemos, então, um modelo, que se dizia nessa época, que seria sobre uma questão temática super importante e que, de toda forma, produziu uma dinâmica de desenvolvimento industrializador. E aí se resume toda essa convicção dos anos 50 e 60, com a industrialização, que o Brasil foi um dos principais ideólogos nessa marca. Seria uma idealização com todos os grandes economistas que sabemos. E todos discutimos, na minha geração, por exemplo, qual é o papel do Estado nisso? Permitir uma capacidade de gerar indústrias novas, porque toda essa lógica era uma lógica de incentivo, não? E dizemos que essas pequenas empresas ou as grandes inovações traziam trabalho para o país e não cobravam tanto imposto para eles, porque eles estavam gerando trabalho. Isso era uma teoria que, na época, discutimos. O Estado, como tal, não tinha muita clareza nesse aspecto em termos tributários. Parece que não havia muita clareza. Havia exceções, sem dúvida, mas eram projetos tremendamente, digamos, que envolviam exceções. No Estado social, como assim aparece, uma possibilidade e também com uma aliança com a questão de maior produtividade na capacidade de arrecadar impostos. E, a partir daí, começamos a gerar, não a CEPAL necessariamente, outras organizações tinham agenda progressiva. E, para mim, uma pessoa que deu aulas foi Juan Carlos, e o ano passado nós tínhamos, com essa batalha, digamos, há 80 anos temos essa batalha. São batalhas da vida inteira, não dependem apenas de instituições ou de momentos políticos e nem de fortunas, mas crê-se que haja uma imensa capacidade de mudar o mundo, como dizia
o mundo, se nós não mudarmos, o mundo vai nos mudar. Então, uma certa nota de sustentação e para a subsistência, no caso. Para mim também é impressionante que nas Nações Unidas, participar dessa reunião e com pessoas que estão vinculadas, como mencionado, ao mundo da economia global. E nós temos ali, temos mais de 80, 105 prêmios nobres ali, estão todos os dias ali dando aulas. E existem muitos outros pontos também. Tivemos hoje um exemplo, e com isso eu quero homenagear a quem foi também um grande pensador que falou 100% de inovações, Ciro Vazio, comparado com países da América Latina, onde havia então um crescimento e havia também progresso em termos de igualdade de entradas. E no caso de Ciro Vazio, desde então, dos anos 80, crescia simultaneamente melhoras nos indicadores de desigualdade. E isso foi o que se logrou, pelo menos um pouquinho, mas estamos dizendo que na América Latina nós fomos capazes de gerar modelos, mas no Casileiro Vazio, que foi mencionado anteriormente, continuando, nós temos então a desigualdade social tocada como centro das discussões. E o que já se falou hoje de manhã sobre constituições e criar uma rede de justiça fiscal e tributária no Chile, como país onde não há uma constituinte como tal, e os sindicatos estão ali existentes, como dentro de artigos fundamentais, e nós temos também unidos com a nossa organização para gerar uma dinâmica em todo esse sistema, porque, como se diz, o Estado tem que estar permanentemente lembrado, porque, como dizem por aí, não porque algo seja óbvio que você vai deixar de repetir, porque senão as pessoas esquecem. Graças. E me parece bem interessante ir encerrando esse painel com essa pergunta do Edu também, que olha para o passado dessa luta a favor da justiça fiscal, das dificuldades que são, mas que ao mesmo tempo a gente vê que é o caso de muitos de nós aqui, né, que eu há menos tempo, mas também pretendo estar nessa luta ao longo da minha vida, e a grande maioria de vocês que se dedica há décadas nessa luta, e me parece que, ainda que seja cansativo, ainda que seja muito difícil, e que é óbvio que vão vir muito mais derrotas do que vitórias, mas a gente vê no próprio caso do Ricardo, por exemplo, que nasceu durante a ditadura Pinochet, viu toda essa transformação econômica para o neoliberalismo, toda essa manifestação social recente para mudar tudo isso, e que hoje em dia, depois de uma jornada de vida inteira nesse processo, nessa luta, está conseguindo ver esses frutos se cristalizarem numa possível sociedade diferente no Chile. Então, acho que é uma pergunta que olha para o passado, num caso específico do Ricardo, mas que no final acaba apontando, inspirando e apontando também o futuro para cada um de nós aqui. Então, quero por último agradecer então o Kupfer. Permíteme uma cosita. Eu gostaria de falar uma coisinha apenas. Eu sou da geração dos exilados e estamos reclamando agora, e aí estamos assim nesse momento. Participação, muito feliz que você tenha aceitado o convite, falado com essa simpatia de sempre. Companheiro Kupfer também, como eu e Edu comentamos, somos leitores assíduos e muito enriquecedor, muito legal, muito importante sua presença. Agradeço muitíssimo aos dois e passo a palavra para a Renata encerrar com suas palavras aqui. Obrigado, Renata. Obrigada.
Obrigada a você também, Gabriel, por coordenar todas essas discussões. Muito obrigada. Bom, antes de seguirmos para os nossos discursos finais de encerramento aqui do FIT 2021, eu vou passar para vocês alguns recados. Os certificados de participação e também as palestras que nós assistimos durante esses 3 dias de evento estarão disponíveis lá na nossa plataforma a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, tá bom? Outro recado importante é para que vocês não se esqueçam de, na saída do auditório, devolver os seus fones de tradução e recuperarem os seus documentos. Não se esqueçam. Lembramos também que o nosso evento foi gravado e será disponibilizado nas redes sociais das nossas realizadoras, das nossas entidades realizadoras e apoiadoras. Então, vocês também podem assistir por lá. E agora sim, para fazer o encerramento de tudo isso que a gente viu e discutiu durante esses 3 dias de evento, eu convido ao palco o presidente da FENAFISCO, senhor Charles Alcântara, e também o presidente da Anfip, senhor Décio Bruno Lopes. Por favor, podem subir ao palco. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Antes de nossas falas, eu gostaria de convidar aqui o professor Fagnani e o nosso coordenador geral também do fórum, o nosso Glauco, que foi um dos ícones, juntamente com o Dr. Fagnani, da realização desse evento. Quem de vocês fala primeiro? Boa tarde a todos, então. Antes da gente fazer a mensagem final deles, eu achava muito importante, um evento se faz com algumas coisas, né? A primeira coisa que nós temos que, para fazer um grande evento, é ter o conteúdo desse evento todo, né? E esse conteúdo todo foi feito basicamente o Fagnani, foi o grande coordenador aí, tá? Junto com uma equipe também, ele vai falar um pouco depois desse conteúdo aí. E que foi grandioso. E a gente, pelo menos na nossa opinião, isso demonstra muito quem somos nós, com a capacidade de produzir um evento dessa qualidade com esse conteúdo. Mas um conteúdo, evidentemente, para ele ser exposto, ele tem que ser exposto com qualidade, ele tem que ser exposto com algumas coisas, e envolve muita coisa nisso, né? Eu fiz a coordenação aí geral do evento, de cuidar dessa estrutura toda para mostrar esse grande conteúdo. Mas, evidentemente, não podia fazer nada sozinho. Então, a gente quer aqui deixar muito claro e agradecer muito a equipe de trabalho que a gente teve aqui. Nós tivemos um grupo excelente trabalhando com a gente. Muita gente, eu vou começar aqui, não dá para fazer, talvez teve mais de 50 pessoas envolvidas nisso, né? Algumas que a gente conhece, algumas que a gente nem conheceu, algumas que a gente acabou conhecendo agora, né? Eu queria fazer um agradecimento especial a todos os nossos prestadores de serviço, porque a gente contrata as pessoas, mas a gente sente a diferença quando as pessoas estão também tentando engrandecer o que a gente fez, tá? Então, como eu não posso citar um a um, eu gostaria de Renata. Sai do seu esconderijo um pouquinho. Eu queria agradecer todos os prestadores de serviço, desde das recepcionistas, do pessoal de montagem, do pessoal da técnica, do pessoal todo, e da nossa mestre de cerimônia, que agiu não só fazendo o excelente trabalho profissional dela, mas cuidando para que o evento desse certo. Muito obrigado a você, e em seu nome eu queria agradecer a todo mundo, tá? Que participou. Eu agradeço. E eu agradeço a você, Glauco, também a Francine, a todo mundo e a vocês pela oportunidade de participar desse evento que é tão importante para vocês. Obrigada. Obrigado. Não podia deixar de falar dos nossos colaboradores também, né? O pessoal da FENAFISCO, o pessoal da Anfip,
né, o pessoal do Sinafresp, né, Francine, Eulio, todo o pessoal que esteve envolvido com isso. Agradecer aos jornalistas, porque um evento desse merece ser divulgado, e a gente tem que fazer toda a divulgação, ainda temos muito trabalho a fazer. E agradecer a equipe da própria Anfip e da FENAFISCO, que a gente trabalhou muito para que isso desse certo. Teve algumas falhas, inovamos, estamos fazendo um evento híbrido, mas híbrido e misto, porque a gente faz não só um palco híbrido, mas híbrido, em geral, quando o palco é híbrido, ou a plateia está inteira ou a plateia está toda fora. Nós fizemos as duas coisas. Então, acho que nós fizemos um esforço e esperamos aí, e desculpa pelas pequenas falhas que teve em tradução, tal, no momento, o som que não falhou, pessoas que às vezes uns links, mas eu acho que a gente conseguiu superar isso com qualidade. Era isso, muito obrigado. E eu queria passar para o Fanhani para falar um pouco sobre o evento. Tá bom. Obrigado. Eu vou tirar a máscara para vocês me ouvirem melhor. Obrigado, Glauco. Obrigado, Glauco. Bom, eu queria falar 4 pontos sobre o evento, uma avaliação muito sumária. Primeiro, parabenizar a Anfip, FENAFISCO, Sinafresp, Oxfam, ISP, pelo evento, né? Parabenizar as lideranças dessas organizações, agradecer a todos vocês que nos assistem. Também eu quero fazer um agradecimento especial para a equipe toda, nas pessoas da Francine e da Eula. Nós estamos trabalhando nesse evento desde final de fevereiro, março, né? Quase que reuniões diárias, com muitas pessoas, muita gente contribuiu para isso. E a minha avaliação, assim, em cima da hora, aqui, sem muita reflexão, é que, do meu ponto de vista, o evento cumpriu o seu papel. Primeiro, por mostrar que o debate tributário no Brasil ainda está na idade da pedra lascada. Acho que esse é o ponto que eu quero destacar, né? Nós vimos aqui que o debate que se fazia aqui antes da pandemia, ele já era ultrapassado, ele era insuficiente, né? E após a pandemia, esse debate ficou, porque esse debate, nos últimos 30 anos no Brasil, nós debatemos a simplificação da tributação do consumo. Faz 30 anos que a agenda hegemônica da tributação no Brasil é a simplificação da tributação do consumo, né? Que é necessária, mas é insuficiente, né? E foi exatamente isso que moveu a Anfip e FENAFISCO, em 2017, né, de apresentar contrapontos a essa visão hegemônica e equivocada, né? Então, quando nós temos o projeto de Reforma Tributária Solidária, é para dizer assim, isso é importante sim, mas é absolutamente insuficiente e não coloca o dedo na ferida. E isso ficou muito claro aqui, né? Se antes essa agenda é suficiente, agora, no cenário pós-pandemia, ela ficou absolutamente anacrônica, né? Segundo ponto, ainda na mesma linha, é mostrar, nós vimos aqui, né, o debate sobre simplificação do consumo é importante, mas o que eu percebi aqui de vários palestrantes no mundo todo, né, é que o tratamento da questão tributária ela tem que ser feito em bloco, tem que ser feito no seu conjunto, né? Não adianta discutir só tributação sobre consumo. Nós vimos aqui os vários painéis, é o que está sendo debatido no mundo. No mundo se discute tributação sobre consumo, tributação sobre renda, sobre riqueza, né? Paraísos fiscais, evasão fiscal, dívida ativa de União, Estados e municípios, sonegação, né? Taxação, enfim, todos os painéis que nós vimos aqui.
Então, esse seminário também me dá nos ajuda, que é exatamente, assim, se vocês olharem a reforma tributária solidária, ela tinha 8 princípios, né? Praticamente, esses 8 princípios foram contemplados aqui nesse seminário. Não basta discutir só consumo, tem que discutir uma série de outras questões, inclusive a questão ambiental, né, que hoje se discute também lá fora, como nós vimos aqui nesse seminário. O terceiro ponto que eu quero destacar rapidamente é o papel dos auditores fiscais, né, porque vocês são os agentes da tributação, vocês que conhecem o tema, vocês que dominam um tema que é técnico, complexo, difícil da sociedade entender, né? E, nesse sentido, eu espero que a Anfip, a FENAFISCO e o Sinafresp, né, que são entidades sindicais, né, continuem dando esse exemplo, né, e que outras entidades também se unam nessa perspectiva. É a ideia de se pensar o país, se pensar além da questão classista, que é fundamental, que é central, mas quem são os atores? Nós estamos vendo a experiência no Chile. No Chile, os atores da reforma tributária na nova Constituição são os auditores fiscais, né? Então, há um papel importantíssimo com relação a isso. A outra questão é a questão cultural. Nós temos que trabalhar na questão cultural. Eu agora, acho que eu só vou trabalhar na questão cultural, né? Como foi dito aqui hoje de manhã pelo Nicholas Ashford, quer dizer, a quantidade de ideias falsas, de falsificações da verdade, são inúmeras, não só na questão tributária, mas em geral, né? E na questão tributária nós temos, quase como se houvesse uma lavagem cerebral, né, que as pessoas acabam acreditando que o Brasil, a carga tributária é alta, que não pode ter mais tributo, que se fizer um imposto sobre grande riqueza vai ter fuga de capital. O capital já fugiu faz muito tempo, olha aí os paraísos fiscais. Tá certo? A carga tributária no Brasil é alta para quem? Nós temos que conversar com a população, nós temos que fazer com que as pessoas percebam, né? Nós temos que desfazer essa lavagem cerebral, né? Mostrar que um país que é o segundo mais desigual do mundo pelo critério do Piketty e o 7º mais desigual do mundo pelo critério do PNUD, né? Não é possível que uma pessoa que ganhe 2 milhões, 10 milhões por mês de distribuição de lucros e dividendos não pague imposto, enquanto que uma pessoa que ganha 5 mil reais paga imposto, né? Então, acho que nós temos que fazer essa batalha cultural. E, finalmente, a questão política. Para mim, fica claro, em todo o debate que nós vimos aqui, para mim, essa é a realidade da América Latina. Eu fiz aquela pergunta para o Malta só para provocá-lo. É claro que eu continuarei lutando também, porque não dá para não lutar, né? Especialmente num país como o nosso, que passa por uma crise tão grave, como o Charles muito bem disse no primeiro dia, os indicadores sociais terríveis, né? Mas o que me ficou claro para mim, quando eu fiz aquela pergunta para o Malta, era assim, porra, você está 30, 40 anos na CEPAL, quantas propostas de reforma tributária você fez? E o que mudou? Né? O que você conseguiu mudar? E por que você não conseguiu mudar? É claro que vai para a questão política, tá certo? Eu acho que tão importante como eu acho que, além da sociedade entender o que é a tributação e a sua importância, né? Aliás, hoje de manhã foi dito, há um estudo na América Latina que diz que na América Latina 70% da população aprova uma tributação progressiva, né? No Brasil, os estudos do Oxfam mostram que são 85% da população. Oxfam Datafolha, né? Então, há apoio da população para uma tributação progressiva. E por que isso não chega aos nossos parlamentares, né? Porque, certamente, o nosso parlamento não representa a sociedade, né? Então, a questão que se coloca, uma outra questão que se coloca, não só no Brasil, mas também na América Latina, né? É essa questão da democracia e da representação política. Eram esses os comentários que eu queria fazer. Mais uma vez, eu agradeço a todos pelo tempo, pela presença, né? E felicito as instituições organizadoras pela iniciativa.